bem-vindo à nossa aula sobre o curso Desvendando JBoss, aplicação completa MVC. Meu nome é Diego Souza do Carmo e eu sou gerente de desenvolvimento numa empresa de informática. Então, a gente viu até agora como saber lidar com o JBoss 6, até onde ele vai, até onde a gente consegue trabalhar com ele. E nós vamos montar agora o que? A nossa aplicação completa em MVC. Que eu vou ajudar a construir desde o começo, desde a idealização da aplicação dentro do JBoss, respeitando os limites do JBoss 6, até mesmo você ter toda a configuração necessária para executar ela. Então, o que eu vou usar agora de cara? Eu vou usar aqui o Paint para ficar mais visual, para a gente poder planejar a nossa aplicação. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa aqui pensando na nossa aplicação como uma aplicação completa. Vamos imaginar que nós temos aqui a nossa aplicação, que é basicamente este quadrado aqui que tem nossa aplicação. Então, vamos colocar aqui, chamar isso aqui, que é, vamos chamar de JBoss MVC App, certo? Essa aqui é a nossa aplicação. JBoss. Fechar aqui. E aqui a nossa aplicaçãozinha JBoss, que é a aplicação que nós vamos trabalhar. Ótimo. Então, dentro da nossa aplicação, nós temos alguns módulos que podem ser descritos aqui dentro de algumas formas diferentes. Então, aqui nós temos embaixo, segurando todo o nosso... Vamos botar até aqui em vermelho. Aqui embaixo, segurando toda a nossa aplicação, nós temos um módulo chamado Backend, certo? Isso aqui constitui, até deixa eu fazer maior ele para ficar mais bem feitinho. Isso aqui constitui o nosso, vamos dizer assim, o por trás dos panos, certo? Por trás dos panos, ele se chama Backend. O que é isso aqui? É tudo que roda no servidor, tá? E vamos fazer em laranja, laranja, que está em vermelho, vamos fazer em laranja, o que chamamos de front-end, que é tudo que nós vemos. Front-end, certo? Então, beleza. Então, aqui tudo que nós rodamos no servidor e tudo que nós vemos na tela, certo? Então, nós vamos começar com o back-end, que é esse cara que está aqui embaixo. Depois, nós vamos passar por front-end, certo? Muito simples assim. O back-end, ele é praticamente o cérebro da nossa aplicação. É como se fosse é onde pensa, onde executa. É o cérebro, é o que comanda. E onde tem toda a regra de negócio. O front-end é como se fossem os seus braços, é o que chega até os outros, é o que você expõe às pessoas. Você vai lá e você cumprimenta a pessoa com a mão. Mas o teu cérebro mandou você cumprimentar a pessoa com a mão. Entendeu? Então você tem essa diferença clássica entre back-end e front-end. O que nós vamos fazer no back-end? Qual que é o padrão que nós vamos adotar no back-end? Nós vamos pegar aqui dentro do back-end, nós vamos colocar em azulzinho. Dentro do meu back-end, eu vou trabalhar, deixa eu até colocar um quadrado mesmo para não complicar. Vou trabalhar aqui dentro uma coisa idealizada e que eu vou chamar, para vocês entenderem melhor, do que de serviços. Então, tudo aqui dentro vai ser um serviço, certo? E dentro desse meu serviço, colocando uma outra cor, eu vou ter dois pedaços dele. Certo? Um pedaço é a regra e outro pedaço é o repositório. Como assim, Diego?
Então pense num mundo onde existem serviços, certo? Então eu tenho vários serviços. Eu tenho o serviço que cadastra, o serviço que trabalha com nomes, o serviço que trabalha com endereços, o serviço que trabalha com... Às vezes pode ter um serviço que trabalha com nomes e endereços. Pense em um serviço que trabalha com cadastro de contas, um serviço que trabalha com movimentação de valores, e daí eu faço um serviço de fachada que transfere um valor para uma conta. Então é um serviço que engloba outros dois serviços. Então, basicamente, você tem uma série de regras aqui sendo seguidas para poder ser desenvolvido. Então, eu tenho o meu back-end e os meus services, que são os meus serviços. Então, tem um serviço que controla cada uma das partes. No meu front-end, que nós vamos discutir só quando tiver o meu back-end pronto, eu não vou mexer no front-end enquanto não tiver o meu back-end pronto, eu vou ter serviços e um repositório. Qual que é a diferença da regra e do repositório? A parte do serviço que trabalha com a regra, que é o serviço propriamente dito, é a regra de negócio, o business rule. Então, outra parte, que é o repositório, só mexe com persistência, com gravação, com manipulação de dados em alguma coisa. Então, eu tenho aqui esse cara, certo? Ele vai ao repositório, ele é muito curioso, porque ele é um pouco diferente. Opa! Ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, porque o repositório, ele na realidade é um padrão, né? Utilizado pelo Spring, utilizado por um monte de gente, a gente veio trazer esse padrão para a realidade do JBoss 6, que seria o J2EE. Então, esse repositório vai dar o acesso e o controle todo necessário para a aplicação no back-end, certo? Então, basicamente o que eu tenho aqui é a regra de construção. O meu front-end aqui, o que nós vamos ter sentado no front-end? Vou pegar o azulzinho aqui de novo. No meu front-end, eu vou ter o que a gente chama de controles, que faz parte da arquitetura MVC. Então, eu vou ter meus controles, que se conectam aos meus serviços, que fazem parte da regra de negócio e do repositório. Além do meu controle, esses meus controles, eu posso ter duas vertentes também. Eu posso trabalhar com controles ADB não, seriam controles JCF e controles Web Service, certo? Então eu posso ter esses dois também aqui dentro, conectando-se ao back-end e fazendo toda a regra de negócio. Além dos meus controles, eu vou ter mais um cara aqui, bem nesse cantinho, que vai ser o cara que vai fazer a diferença, que é o próprio JCF. Tem um controle para o JCF e a camada de visualização do Java Server Faces, certo? Que é o cara que a gente vai estar utilizando. E dentro do Java Server Faces, eu vou estar utilizando também o mais do que conhecido e mais do que aclamado jQuery. Esse aqui, olha, o cara que inventou isso aqui tinha que ganhar um beijo. Então, a gente vai usar o jQuery e suas manias, né, suas facetas, para trabalhar com JCF, conectando-se aos meus controles, que vão chamar a regra de negócio, estando nos meus serviços, que, através de um serviço de regra, chama e comunica-se com um repositório. Certo? Bom, basicamente, o que nós temos aqui é a definição da nossa aplicação. Mais uma coisa muito importante. Tudo isso aqui é feito desta forma porque este back-end conecta esse front-end através de uma fina camadinha, que são os controles, certo? É desse tamanho a conexão aqui. De tal forma que eu posso pegar o meu back-end, certo?
ir mais para frente, fazer algo assim do que eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem, algo assim, certo? Pego a mesma coisa aqui, crio mais um aqui, Mobile End, que é, posso fazer um aplicativo para celular que se comunica com o meu back-end via internet, certo? E pode ter uma outra faceta. Por exemplo, iOS, Android, certo? Olha o tamanho da coisa, Android ainda é Java, né? Então, essa comunicação aqui eu posso estar trocando. Por aqui eu utilizo a comunicação normal do J2EE, certo? Até vou colocar aqui um nomezinho aqui, vou colocar em roxinho. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, senão vai ficar feio. J2EE Communication Protocol, que é o protocolo padrão de comunicação entre aplicações da mesma camada, certo? E aqui eu posso utilizar o Service REST para comunicação, certo? Eu posso comunicar-se sentado em cima do front-end, que usa o tal do AWS, ou diretamente com o back-end utilizando Web Services, porque você pode criar um Web Service dentro do back-end. E tá, ele responde a porta 80, é só isso, nenhuma diferença a mais. Ele não vai ter nenhuma vantagem por responder na porta 80. Vai ser só realmente a resposta geral da aplicação. Então, basicamente, o que nós temos aqui é essa vantagem. O repositório, a gente poderia ter, inclusive, colocar até mais um quadradinho aqui, que não faz parte, tá? A gente pode botar aqui um quadradinho, deixando mais claro, que vai entrar mais no parte do repositório, que nós vamos utilizar aqui. Deixa bonitinho aqui. JPA, quer dizer, na realidade, Hibernate, né? Uma comunicação pelo JPA, num banco de dados do tipo, cadê a bolinha aqui? MySQL, certo? Então eu tenho um banco de dados do tipo MySQL, comunicando-se com o meu, através do meu Hibernate, que vai ser utilizado nos serviços. Os repositórios vão utilizar esse acesso do Hibernate e tudo mais. Basicamente aqui no Hibernate, que na verdade é o próprio JPA, a gente vai usar tudo que a gente aprendeu até agora e construir essa aplicação chamada JBoss MVC App, certo? Isso aqui não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum truque. A gente aprendeu a mexer com, tirando o mobile, que eu dei um exemplo, né? Que não cabe a esta aula. Tirando o mobile, nós temos basicamente toda na mão, todos indícios necessários, todas as ferramentas necessárias para poder construir essa aplicação completa MVC. Eu espero que vocês tenham observado que essa aula foi muito importante para a gente definir quais tecnologias e o que a partir de agora a gente tem toda a definição até o final do curso do que nós vamos fazer. Nossa aplicação, a arquitetura dela está definida e nós vamos agora fazer nossa aplicação dentro do que a gente pensou. Na próxima aula a gente já começa a construção da aplicação definida na arquitetura que nós criamos agora nesta aula. Isso é muito importante, porque quando você planeja a arquitetura, você enxerga a aplicação inteira, de cima, como Deus enxerga a gente. Então, se enxerga de cima, se enxerga com uma visão geral de tudo que vai ser, você consegue enxergar
exatamente como vai ser e definir que às vezes você tem algum ponto fraco, onde é que você pode suprir aquele ponto fraco. Seja ele escalabilidade, seja ele linguagem, plataforma. Quando você desenha como vai ser a sua aplicação, você foge disso. Isso, hoje em dia, é a diferença entre sair com um software que funciona mais ou menos e um que funciona muito bem. Muito obrigado e até a próxima.